A nossa história começa em uma bela e linda cidade do interior. Lá, uma certa pessoa estava terminando de martelar o último prego e nos é mostrado um grande edifício que aparentemente é um restaurante, tudo por causa da plaquinha ali. E o carinha chega e começou a chorar dizendo: finalmente tenho meu próprio restaurante. E esse aí é o nosso protagonista, o arquimago de classe 9, Ellison. Olha o nome do colega, Ellison. Mano, parece brasileiro. Ellison. Eu acho que já conheci alguém chamado Ellison em algum lugar. De qualquer forma, já faziam 15 anos que ele estava atrás desse sonho. Daí já começa aquele famoso flashback. E o nosso prota, como sempre, estava indo para a escola. Ah, e não era uma escola normal, era uma escola de culinária. Pois o seu sonho sempre foi ser um cozinheiro. E foi para isso que ele entrou na faculdade de culinária. Ele queria se tornar um chefe famoso e depois de se formar e abrir um restaurante quando ficasse mais velho. Só que, como sempre, quando você tá naqueles momentos de tristeza ou muita felicidade, o lendário Truck Khan aparece. Só que ao invés de morrer e reencarnar em outro mundo, o prota foi meio que teletransportado e ele nem sabia em que lugar que ele estava. E como as outras histórias, o prota foi transportado para um mundo de fantasia, que óbvio também não era nada pacífico. E do nada um cara chega e encosta no ombro do prota, dizendo que ele deveria levantar logo e fazer a evacuação, senão ele seria morto. E sem entender nada, o prota começou a seguir eles. E a coisa mais óbvia que você faz quando você tá perdido é perguntar onde você tá. E o carinha de bigode fica meio confuso, perguntando se o prota por algum acaso era de fora. Porém, deixando isso daí de lado, ele falou que ali era a cidade de Greek, na periferia do Império de Luverne. E aquele estrago todo estava sendo causado pelos dragões vermelhos, o que ninguém esperava, já que era uma área muito remota. Só que o prota não ouviu quase nada. Depois da parte do dragão ele ficou totalmente confuso. Mas que nem dizem, né, os seres humanos são animais que se adaptam. Nisso ele teve que dar um jeito de aceitar a situação. E olhando para o lado bom, ele pelo menos não morreu, né, ganhou uma segunda chance. O bom é que ele não precisaria fazer o vestibular e nem ter que ir para o exército depois que se formar. Enquanto o prota tava ali tentando achar os pontos bons de ter renascido em outro mundo, do nada um carinha montado num cavalo chama a atenção de todos, dizendo que o imperador havia feito um decreto. E a mensagem falava que por causa do destino da nação estar em jogo, e os mercenários terem fugido e os cavaleiros caído, não havia mais lugar para correr daqueles dragões. Daí ele começou a fazer um discurso muito longo que eu vou resumir. O imperador ordenou que todos ali, sejam novos ou velhos, deveriam lutar em nome do império. O que em poucas palavras, o prota não conseguiu fugir do exército. Só que não seria uma guerra qualquer, seria contra dragões e bichos mágicos. Nisso, o sistema de recrutamento começou. E o carequinha ali perguntou pro prota se ele é algum parente de cavaleiro, alto escalão ou oficial de cavaleiros templários. Só que o prota, nesse ponto, já tinha perdido todo o senso da realidade, não tava nem acreditando mais. E mesmo assim ele foi aceito. E a partir daí sua vida foi um inferno. Eles acordavam antes mesmo do sol nascer. Tinham que fazer exercícios absurdos. Só que pelo menos o prota tinha uma vantagem. Ele tinha um grande potencial mágico. E por causa disso ele seria designado para o corpo de magia. Que pelo menos lá ele ia fazer exercício físico, né? Eu acho. Mas mesmo assim, sendo de magia ou não, precisava se alimentar, né? E a comida dali não era lá aquelas coisas. Ou melhor, o bagulho era ruim pra uma pega. A batata ali tinha gosto de papelão e nem sal tinha. Só que ao contrário do prota ali, o povo tava elogiando a comida. O que, claro, para um aluno da faculdade de culinária, aquilo era muito estranho. O que o fez questionar se o pessoal dali não sentia gosto. Mas parando para pensar, como sempre, olhando por um outro ângulo, se ele não abrisse um restaurante ali, com o conhecimento que ele tem, não seria um sucesso? E foi aí que o prota estabeleceu o seu objetivo, pois pelo menos a única coisa que sobrou do seu mundo anterior foi o seu sonho. E para isso ele treinou. E outra, o dragão era só um monstrinho mesmo. E se o prota trabalhasse duro, ele seria liberado rapidamente. Mas coitado, se naquela época ele soubesse que o tempo de serviço não seria 2 ou 3 anos, o seu eu do passado não ficaria surpreso caso soubesse que foram 15 longos anos. Mas mesmo diante disso ele conseguiu aguentar, de alguma maneira. E assim voltamos para o tempo presente, na cidade de Drake. E olhando para o restaurante do prota, uma mulher ficou totalmente surpresa, pois não se lembrava que tinha um restaurante ali. Mas mais surpresa que ela era o nosso prota, que nem se aguentava de tanto chorar. E eu acho que até a mulher conseguiu entender um pouco da dor do prota, tanto que ela chegou e perguntou se ele tava bem, né? E o prota respondeu que sim, só tava feliz porque conseguiu seu restaurante, o que surpreendeu a mulher. E ela se apresentou, e o seu nome era Ren, e ao invés de chamar o prota de Ellison, ele se apresentou como El. E a Ren continuou dizendo que fazia muito tempo que o prota tinha chegado ali, né? Já que era a primeira vez que ela o via. E o prota confirmou que sim, e também ele não estava sozinho. Ele estava com uma amiga que ele fez no exército, e não tinha como ele apresentar
apresentar, já que ela dorme muito, então provavelmente ela só acordaria de noite. Mas voltando pro papo do restaurante, a Ren questionou se o prota precisava de algum lugar para comprar carne, e ele confirmou que sim, dizendo que na realidade ele estava indo para a vila agora mesmo ver um açougue. E para a sorte do prota, o marido da Ren era um açougueiro, e aproveitando o embalo, o prota foi lá. Só que antes de eles irem, a Ren explicou que o seu marido tem um temperamento meio quente, então caso o prota achar que ele estivesse sendo muito grosso, ele apenas deveria falar ao seu marido que ela o mandou lá. E o prota ficou feliz, né, de conhecer uma pessoa tão boa quanto a Ren, e até perguntou que marido era esse tão rabugento com uma esposa tão legal daquelas. E outra, o prota passou 15 anos no exército, ele já lidou com todo tipo de pessoa, só que eu acho que não com esse tipo de pessoa. Coitado, ele ficou todo em defesa ali, ó. Daí o prota começou a falar igual quando a mãe batia em você antigamente, falava por sílaba. Ele nem conseguiu falar negócio de carne, o carinha já bateu na mesa dizendo que não vendia carne. Daí meio que se queimou, né, porque tem carne atrás dele. Isso, o velhote ali começou a declarar que já tinha visto muito do tipo do prota, declarando que só queriam pegar a carne baratinho e revender tudo pouco antes de estragar pelo dobro do preço. E várias pessoas o enrolaram desse jeito por 3 anos. E ele não conhecia o prota, mas ele tinha cara igualzinho deles, por isso ele não iria vender a sua carne. Só que do nada ele toma uma baita de uma panelada na cabeça, e era ninguém menos que a Ren, declarando que ele não deveria fazer isso, senão eles iriam viver perdendo clientes. E ela pediu desculpas para o prota por causa do comportamento de seu marido, e questionou se o prota estava pedindo carne de Beleren, e ele confirmou que sim, só que o velhote ele não tava muito afim de vender não. Daí começou aquela briga da pega de casal. Enquanto isso, o prota tava no meio do fogo cruzado pensando que queria ir para casa. No fim, como a gente já sabe, o velhote acabou perdendo a discussão e foi trabalhar. E a Ren de novo pediu desculpas para o prota, e ela comentou que ele agia daquela maneira pois ele também já teve um restaurante, que na realidade ele fazia junto com o companheiro dele quando ainda era um mercenário, e ele ficou todo rabugento daquele jeito porque foi enganado por seu amigo. E o prota nem percebeu, né, que ele era um mercenário. E a Ren questionou como é que o prota tinha percebido, já que ele tava bem velho, ou será que ele também já foi recrutado? E só de ouvir a palavra recrutamento e mercenário na mesma frase, ele já começou a chorar, lembrando de todas as coisas que ele passou. Só que justo nesse momento o velhote chegou, falando para o prota mostrar as suas habilidades. E o prota viu que a carne que tava dentro do saco ali não era a que ele tinha pedido. E o velhote já começou a zoar o prota, dizendo que se ele fosse um bom cozinheiro mesmo, ele poderia dar um jeito de fazer uma comida boa com aquela carne, porque ele não poderia dar a preciosa carne de Beleren para ele. Só que eu acho que ele ia se lascar já. E o que o velhote estava propondo em poucas palavras era que o prota deveria impressioná-lo com algum prato com aquela carne. Só que na realidade o prota estava surpreso por ter recebido aquela carne em específico. E antes que o velhote pudesse falar mais uma larota, lá estava ela, a lendária panela. Nisso o prota perguntou para Ren se ela não tinha sido um pouco severa demais. Contudo, ela respondeu que ele era bem resistente, então isso não importava. E outra, ele também estava agindo como criança, então ele merecia ser tratado como uma. Nisso o prota respondeu que estava tudo bem, ele iria cozinhar aquela carne para eles, o que surpreendeu a Ren. E o prota declarou que eles deveriam ir para seu restaurante mais de noite, pois ele iria fazer um belo prato com aquela carne. E ela ficou meio confusa, pois o prota estava pedindo a carne de Beleren e ele estava levando outra. Contudo, ele respondeu que não precisava, aquela carne era o suficiente, já que ele já tinha uma receita em mente. E a Ren ficou meio preocupada, pois aquilo ali era a gordura da barriga de um oba. Daí vocês devem estar se perguntando que negócio que é esse? Calma, nós tá em outro mundo, os animais vai ser chamado de coisa diferente, né? Por exemplo, as vacas ali são chamadas de Uka, as galinhas são chamadas de Palenquiu, os lobos de Belren, e já os porcos são conhecidos como Uba. E no fim, a carne que o prota recebeu do velhote do açougue foi nada menos que barriga de porco. E já que a gente tá falando de carne e outras coisas, no mundo que o prota estava, o Palenquiu, vulgo frango, é um ingrediente muito caro, e a opção mais econômica de carne é o Oba, vulgo porco, e o corte mais barato era a barriga de porco. Só que o povo daquele mundo não gosta muito da barriga de porco. Daí vocês que mexem com muita comida, igual eu que não sei fazer nada, deve estar se perguntando qual é a receita que o prota vai fazer. Simples, um porco grelhado. E agora voltando para o lado da Ren, o rabugento do marido dela, o velhote estava perguntando o que ele tinha feito de errado. E a Ren perguntou desde quando ele inventou um princípio tão chique quanto fornecer carne para restaurantes aprovados. E outra, aos olhos dela, o prota parecia ser uma pessoa honesta e gentil, e eles apenas estariam ajudando um novo vizinho. Porém, o velhote ainda não acreditava nisso, afinal eles se conheciam apenas um dia. Daí a Ren mandou uma pedrada nele, pois o jeito que ele estava falando, ele tinha um ótimo olho para a pessoa, né? Mas quem vivia caindo em golpes era ele. E o negócio de verificar as habilidades culinárias dele foi apenas uma desculpa. O que na verdade que ele queria saber era o senso de responsabilidade
paladar que o Prota tinha. Mas o velhote ele não queria admitir isso, né? E comentou que tinha um paladar muito exigente e se ele não tivesse as habilidades culinárias à altura da sua carne, ele não iria vender. Em poucas palavras, o velhote era um tsundere, família. E assim somos levados a outro tempo, mais especificamente na guerra. E como era uma guerra, sempre acontecia casos imprevistos. E justo nessa, um soldado prendeu a sua perna em uma pedra. E ele estava pedindo ajuda, mas neste momento um grande goblin ou orc apareceu para tentar matá-lo. Mas justo nesse momento, alguém ativou a sua magia chamada lâmina térmica, o que causou um baita de um brilho, deixando todos os monstros aterrorizados por ali. E agora, quem seria soterrado por pedras seriam os monstros. E vendo aquilo, os soldados ficaram extremamente surpresos. E eles gritaram que o arquimago Ellison de 9ª classe estava ali. E nem parece que o mesmo arquimago tava fazendo rango agora, fazendo uma pratada com aquela magia absurdamente forte. Só que, em poucas palavras, cada magia tem sua própria maneira de ser usada. Como por exemplo, a lâmina térmica, que poderia criar cortes na carne e aumentar a absorção da marinada. Daí o Prota começou a explicar um monte de coisa de comida que eu não entendi nada aqui. E de qualquer forma, ele conseguiu terminar de arrumar a carne. E justo nesse momento, a Ren chegou. E o Prota falou que eles poderiam se sentar, que a comida já estava quase pronta. Nisso, a Ren começou a elogiar que ele era bem arrumado. Mas o velhote declarou que o Prota provavelmente só deixou arrumado ali porque eles estavam indo. É com isso, de uma forma bem fofinha, a Ren declarou que ele deveria ficar quietinho e esperar pela comida. Rapaz, ela levou a panela junto com ela, pra você ver como é que é a arma, né? E voltando pro lado do Prota, ele começou a dar um tutorial. Assim que a chapa estivesse um pouco aquecida, deveria colocar um pouco de óleo. E como a barriga de porco era gordurosa, tinha que colocar o suficiente para evitar que ela grudasse na panela. E ao colocar a carne, comece pelo lado da pele. Caso contrário, à medida que o interior começa a cozinhar, a pele pode ressecar, dificultando a obtenção de uma grelha uniforme. Resumindo, o Prota começou a falar muita coisa. Daí ele virou a carne, né, pra não queimar, jogou um pouquinho de sal pra não ficar com gosto ruim, cortou os pedaços tudo bonitinho, e pra finalizar, já que era um grelhado, ele ia colocar cebola, né? E também pra deixar a refeição um pouco mais leve, ele fez uma salada. E no fim, ele colocou tudo num prato separado um do outro para ficar bem bonitinho. E mais uma vez, enquanto a Ren elogiava, o velhote estava reclamando. E assim que a Ren comeu o primeiro pedaço, ela ficou totalmente maravilhada. Até teve uma visão dos porquinhos todos felizes correndo pelo campo. E ela questionou o Prota se realmente aquilo ali era barriga de oba, o que tava na cara, né, que era a única carne que ele tinha. Daí mais uma santa vez ele começou a explicar cada coisa do prato. E de qualquer forma ele tava bem feliz que ela tava gostando. E a Ren declarou que fornecer carne para ele garantiria que ela experimentasse sua culinária novamente. E o Prota agradeceu, mas já do lado do velhote, o prato tava totalmente vazio. E o bicho tava revoltado, chega babando, dizendo que a carne acabou. E tremendo mais que caminhonete velho, o Prota perguntou se pelo menos ele tinha gostado. Mas que nem eu tinha dito antes, o velhote é um tsundere e respondeu que não. E ele precisava de muito mais carne. Só que mais uma vez ele tomou uma baita de uma panelada. E a Ren declarou que se ele quisesse pedir mais, tinha que pedir com educação, não parecendo um ogro faminto. E depois de ter tirado o seu modo tsundere na base da panelada, ele voltou ao normal. E o velhote declarou que o Prota havia passado. E para ser honesto, entre todos os pratos de oba que ele tinha experimentado até agora, aquele foi o melhor. Então ele apenas deveria informá-lo de que tipo de carne ele queria, que ele mesmo forneceria a melhor carne do Império de Luverne. É assim, finalmente o Prota conseguiu um fornecedor de carne. Então isso poderia considerar seu primeiro dia de negócios um sucesso? Só que ao contrário do Prota, que estava fazendo um monte de coisa para ir atrás de sucesso, lá estava sua amiga, acabando de acordar no fim da tarde. E ela acordou simplesmente por causa do cheiro do prato que o Prota havia feito. E assim temos um time skip de uma semana. E desde então o Prota anunciou seu restaurante e tal. E as pessoas foram cativadas pelo seu prato de barriga de oba. E ele tava feliz, né, que o negócio tava dando certo. E as pessoas que saíam do restaurante sempre elogiavam os pratos. E como ele tava fazendo muita comida, os condimentos e especiarias acabaram se esgotando. E todos já devem saber o quão importantes essas coisas são para um cozinheiro, né? E outra, no mundo que o Prota estava, eles são extremamente caros e raros. E diante disso, não são todos que podem usar eles livremente. E mais, a qualidade e variedade dos produtos dali nem chegam perto dos produtos do mundo moderno. E para isso, ele tinha um jeitinho especial de conseguir temperos. Nisso, ele colocou uma moeda de ouro bem no meio de um círculo com vários engramas. Então ele começou a invocar uma magia. E aquele ali era o jeito que o Prota resolveu o seu problema. Ele utilizava um tipo de magia de invocação daquele mundo, no qual ele conseguia trazer objetos do mundo moderno para ali. Mas na realidade, ele coincidentemente criou essa magia quando ele estava procurando por uma maneira de voltar para o seu mundo original.
original. E como é dito naquele mundo, a magia depende de como alguém a usa. E também existe um limite para o tamanho e o peso dos objetos. Mas aquela magia ali ainda é uma grande ajuda. Não é uma magia perfeita, já que ela falha em atingir o propósito principal de fazer ele retornar para o seu mundo original. E como ele se sentiria mal por pegar simplesmente o produto dos outros, ele sempre faz um envio de uma moeda de ouro em troca. E outras, os mantimentos, a menos que sejam produtos processados, como carne fresca, ovos ou vegetais, todos chegam estragados. E os produtos processados também possuem data de vencimento, mas isso não parecia ser um problema. Mas na realidade o Prota não sabe o motivo exato disso. E além disso, existia outra característica, que deixava o Prota incrivelmente exausto. Pensa comigo, até mesmo ele, que carrega o título de Arquimago, só pode usar essa invocação uma vez por dia. E juntando a fome com a vontade de comer, essa era a hora perfeita para descansar enquanto toma cerveja. Só que não existia cerveja, né? Quer dizer, até existia, e tava com ninguém menos que a Hurin, que é essa tiazinha de cabelo preto aí, todo dormindo. E pra largar a mão de ser besta, ela tomou um peteleco na cabeça. Diante disso ela acordou, né? Mas não tava entendendo nada. E o Prota deu uma catracada nela, dizendo que ela tomou toda a cerveja sem avisar e ainda deixou tudo sujo. E pra se defender, a Hurin declarou que isso aconteceu porque o Prota não deixou nenhuma comida gostosa que ele havia feito hoje para ela. E aquele era um corpo de um dragão. E limpar a bagunça é algo que os seres inferiores fazem, não um ser superior como ela. Porém, o Prota tava cagando pra isso. E como ela tava parada demais, o Prota já arrumou um trampo pra ela, que era nada menos de que descascar a cebola. E ela tava bem triste, né? Já que um orgulhoso dragão tava fazendo um trabalho de um inferior daquele jeito. E como eu tinha dito, ela é realmente um dragão. Embora não pareça, já que ela tá na forma humana agora. E na realidade, o Prota a encontrou depois que ela virou órfã. E ela acabou perdendo a sua mãe e a sua casa durante a guerra contra os dragões vermelhos. E como ele simplesmente não poderia deixar ela naquele lugar, então ele simplesmente decidiu ajudá-la. E assim eles acabaram ficando juntos desde então. E mesmo que ela já tenha vivido por centenas de anos, ela ainda é bem jovem para um dragão. O que talvez seja o motivo dela ser tão imatura daquele jeito. E para dar uma incentivada nela, o Prota declarou que se ela terminasse de cortar todas aquelas cebolas, ele iria presenteá-la com um belo hambúrguer. O que, claro, deixou ela muito feliz. Mas neste momento alguém chegou no restaurante. E era ninguém menos que o velhote do açougue, que só agora descobriu o nome dele, que é Kinol. Eu vou continuar chamando do senhor de açougue porque Kinol é muito estranho. Ele pediu para o Prota trazer cerveja e alguns petiscos. O que era meio ruim, né? Já que a cerveja toda tinha acabado. E para isso ele encontrou uma outra forma. E aquilo ali era saquê. E é óbvio que ele vai mudar a garrafa, né? Senão o povo ia estranhar. E com isso ele serve o velhote do açougue. E de primeiro momento ele achou estranha aquela bebida que o Prota havia trazido, pois parecia água. E o Prota apenas falou para ele provar antes de reclamar alguma coisa. E na realidade o nome daquilo ali não era saquê, era soju. Eu não sei qual que é a diferença dos dois. E o velhote estava meio inculcado, pois o cheiro era bem estranho. Mas mesmo assim ele não rejeitou. Ele tomou o primeiro gole e comeu a comida. E ele era tsundere, então é óbvio que ele não ia falar que tava bom. Ele apenas respondeu que não era tão ruim quanto ele pensava. Era amargo no início, mas o sabor doce no final era harmonizador junto com a carne. E os dois juntos davam um charme diferente se comparado com a salada. E ele até admitiu que realmente a culinária do Prota era extraordinária. O que estranhou o Prota, né? Que ele tava sendo muito honesto. Mas o velhote pediu mais outra garrafa. Daí ele tomou mais uma, mais duas e pediu pela terceira vez outra garrafa. E o Prota falou para ele se acalmar, já que ele tava muito bêbado. Porém o velhote declarou que tinha que beber até cair hoje. E nisso o Prota perguntou o que ele queria dizer. Tinha acontecido algo? E com uma cara muito triste ele declarou que achava que a Ren estava o traindo. E ouvindo isso o Prota ficou muito surpreso. E o velhote começou a explicar que no início ela dizia que ia para algum lugar. Porém isso estava acontecendo muito ultimamente. E todos os meses, em um certo dia, ela coloca uma roupa bonita e vai visitar um certo alguém. E como ela estava fazendo isso há vários meses, ele decidiu segui-la. Só para no fim descobrir que ela estava se encontrando com um dos seus colegas do tempo de mercenário. E ele era um amigo muito próximo dele. E outra, ele tinha desaparecido depois que ele abriu o açougue. Ou essa era a história que haviam contado para ele. O que significa que ele deveria estar com vergonha de olhar no rosto dele, pois ele estava com a Ren. E ela saiu hoje, né? Só que esse não era o dia que ela costumava sair. E até parecia que ela não dava a mínima para ele. E ouvindo tudo, o Prota manda: é complicado, né, velho? Tô brincando, não falou isso não. Ou ele só pediu para o velhote se acalmar, pois ficar totalmente bêbado não iria resolver os seus problemas. E o velhote respondeu que não, tinha que beber até cair no chão. Só que o pior de tudo isso é que ele ainda amava a Ren. E mesmo que a situação estivesse daquela maneira, ele não poderia viver sem ela. Então, ele não sabia o que fazer. Nisso, o Prota apenas disse para ele deixar tudo com ele. E mesmo que ele não conhecesse a Ren há muito tempo, ele acreditava que ela não era esse tipo de pessoa. E voltando para
para o lado da Hurin, ainda tava lá descascando a cebola. Nisso, o Prota apareceu e falou para parar de reclamar e se preparar, pois eles tinham um trabalho a fazer. Ou se ela quisesse, ela poderia ficar ali descascando cebola, né? O que, claro, ela rejeitou e iria com ele. E nisso eles foram para a cidade, onde estava acontecendo algum tipo de festival. E em cima dos telhados, parecendo bandidos, lá estava o nosso Prota e a Hurin. E ele estava olhando aos redores, pois segundo o velhote da Sogi, a Ren estava em algum daqueles restaurantes chiques. E ela realmente estava. E tinha um cara sentado ao lado dela, o que provavelmente era aquele amigo que ele havia falado. Bom, e agora é que entra a função da Hurin, né? E ele pediu para ela ouvir a conversa deles. Só que como ela tava meio brava, ela não ia fazer isso de graça, né? E o Prota já sabia que ela ia pedir isso e falou que faria 2 hambúrgueres para ela. E assim ela aceitou e começou a dizer o que estava sendo falado. E a Ren perguntou se não estava na hora de contar para seu marido. E o carinha que estava na frente dela era o Sr. Mente. E ela comentou que o seu marido estava ficando cada vez mais desconfiado do seu relacionamento. E também estava triste que o Mente ali não aparecia mais no seu açougue. E o Mente declarou que se ele descobrisse que ele ajudou no açougue, o velhote quem iria evitá-lo. E ouvindo isso, o Prota ficou meio surpreso e confirmou com a Hurin que era exatamente isso que o Mente havia dito, o que confirmava que o encontro daqueles dois ali não era para ser um caso secreto. E com isso ele simplesmente saltou do telhado dizendo para Hurin voltar para casa e esperar. E então o Prota simplesmente entra no restaurante e interrompe a conversa deles. E já chegou falando que, como a Ren havia dito antes, o velhote estava interpretando mal os dois. E falando no velhote, voltamos para ele. Ele estava totalmente bêbado. E justo nesse momento, quem chega no restaurante? Ninguém menos que a Ren e o Sr. Mente. E ele estava meio envergonhado, né, já que fazia um tempo que eles não se viam. E o velhote começou a ficar nervoso que os dois estavam juntos. E a Ren estava tentando explicar a situação, mas o velhote não queria ouvir, pois ele estava ficando com seu melhor amigo e a pessoa que ele mais confiava. Então ele não iria perdoá-lo. E assim ele parte pra porrada e o Mente já estava aceitando o soco. Mas justo nesse momento uma barreira mágica apareceu, o que surpreendeu todos ali. E o que não era surpresa foi que o Prota que fez aquela barreira. E ele chegou declarando que ao invés de sair batendo nos outros, eles deveriam esclarecer aquele mal entendido, já que a violência não resolveria aquele problema. E o Prota simplesmente já jogou a pedrada, dizendo que quem emprestou dinheiro para ele abrir o açougue foi ninguém menos que o Sr. Mente. E isso chocou o velhote. Mas o Prota simplesmente passou por ele, dizendo que ele deveria se sentar à mesa, pois ele iria preparar a comida. E como o velhote estava muito bêbado, ele iria fazer um prato tipo uma sopa para acalmar o estômago dele. E como a Ren tinha dado carne de belerém para ele iria fazer um shabu shabu. É uma comida muito doida, é um cozido de carne, verdura, cogumelo e outras coisas. Daí de novo o Prota começou a explicar o tutorial de como fazia esse negócio, e pulando toda a explicação dele, tá aí o prato, ó, bonito que só. E o Prota tinha terminado a comida, né? E ele esperava que a discussão também tivesse terminado. E voltando para o lado da discussão, o velhote estava perguntando se aquilo que o Prota havia dito era verdade. E a Ren confirmou que sim, e comentou que depois que eles ficaram sem nada depois de serem enganados, foi o Mente quem prestou quase toda a poupança de uma vida inteira para o fundo do açougue deles. E agora que o açougue poderia pelo menos se sustentar, ela encontrava com ele todos os meses para pagar a dívida. Contudo, o velhote ali não estava acreditando nessa história, pois pelo que haviam dito para ele, o dinheiro tinha vindo de um castelo de algum senhor que devolveu depois de pagar o golpista. Mas o Mente declarou que ele provavelmente não teria aceitado o dinheiro se ele tivesse contado a verdade. E ele também pediu desculpas por não ter ido parabenizá-los quando eles abriram o açougue. E na realidade ele não teve muita escolha, porque se um dia a verdade viesse à tona, ia parecer que ele os enganou. Porém, ele não sabia que a situação iria se alarmar a esse tanto. E no momento que o velhote ia começar a falar um monte de coisas, o Prota simplesmente interrompeu a conversa deles, dizendo que o jantar estava pronto. E meio envergonhado ele pediu desculpas, né? Porque os legumes não poderiam cozinhar por muito tempo, e por isso que ele se intrometeu na conversa. E outra, não era melhor eles conversarem enquanto comem? E o Mente perguntou por que a carne estava tão fina. E o Prota explicou que cortou daquele jeito, já que aquele é um prato que se cozinha a carne na sopa e come direto. É assim, o Mente fez o que o Prota havia feito, né? Colocou todo o caldo na cumbuquinha, juntou tudo num garfo e mandou pra dentro. E aparentemente ele gostou bastante do prato, e falou para o velhote provar também. E no momento em que ele toma o caldo, ele fica totalmente surpreso. Nisso, o Mente questionou se lembrava da Batalha de Perum, que naquele dia, o velhote ali levou uma facada para protegê-lo. E por causa disso, ele lembrava muito bem daquele dia. E outra, os suprimentos de comida acabaram porque a batalha foi mais longa do que o esperado. E a única coisa para comer era batata e água. E foi aí que o Mente pegou um belerem selvagem. Só que ele acabou desmanhando do lado do velhote ali, porque ele só tinha conseguido pegar um e sangrou bastante. E a sopa que eles fizeram com a carne do
Beleren era fraca e o cheiro era muito fedido. Porém, de alguma forma, aquela comida foi melhor que qualquer outra coisa. E o velhote concordou com o Mente. E o Mente continuou dizendo que, como o velhote tinha perguntado antes, do porquê ele ter ajudado e tal, era bem simples, ele não precisava se aposentar e também ele não tinha planos, pois nada era mais importante do que ajudar eles. E foi aí, muchachos, que o nosso velhote Tsundere começou a chorar enquanto pedia desculpas. E diante dessa cena, o Prota e o Mente ficou bem feliz. E assim, aquela discussão e o mal entendido foi resolvido. Claro, só pro lado deles, né, que o Prota tava muito lascado. E a Rurin tava declarando que o Prota tinha quebrado sua promessa com o dragão, pois ela era absoluta. E o Prota declarou que não era pra tanto assim. Ainda tava bem cedo, então ele conseguiria fazer os hambúrgueres. Só que a Rurin não aceitou isso como resposta não, e começou a falar um monte de coisa. Porém, neste momento, o Mente chegou. E tampando a boca da Rurin pra ela ficar quieta, o Prota comentou que esperava que ele tivesse gostado da refeição. E o Mente respondeu que tava muito boa mesmo, mas ele tinha ido ali por um outro motivo. Ele declarou que um grupo de mercenários recebeu recentemente uma missão de escoltar uma pessoa bem importante. E eles queriam fazer um tipo de jantar de comemoração antes da partida. Então, se não fosse algum incômodo, ele gostaria que esse jantar fosse no restaurante do Prota. O que, claro, surpreendeu bastante. Mas já que um grupo importante estaria vindo para esse restaurante, o Prota ia conseguir a melhor carne, né? E ele foi atrás do Palenkyu, para quem não sabe, é o frango. Só que o velhote do açougue não tinha essa carne, pois que nem o próprio Prota havia dito, é muito rara. Porém, o Prota ficou meio decepcionado, né? Já que o velhote ali havia dito que ele daria qualquer carne que ele quisesse. Mas, segundo o velhote, o Palenkyu é um caso à parte. E falando sobre eles, ele tinha ouvido um rumor que eles apareceram recentemente na floresta de Limon. E o Prota foi até lá, né? Mas o Palenkyu é um monstro parecido com a galinha. E como o Prota estavam num outro mundo, eles são completamente diferentes. E os Palenkyus ficam mudando de habitat toda santa hora. Daí fica difícil de achar. E para completar com uma cereja do bolo, eles correm pra uma pega. Por isso que é muito difícil de pegar. E isso já tava dando um ódio purinho no Prota. E o pensamento de queimar a floresta inteira até passou pela sua cabeça. E outra, vendo toda essa dificuldade, ele até se arrependeu de ter colocado essa carne no seu cardápio. É assim, o Prota desistiu, dizendo que era a vez da Rurin. Mas, como já sabemos, ela não faria de graça. Ela não lavaria a louça por uma semana. Nisso, ela começou a emanar uma grande aura, que na verdade era uma habilidade chamada Medo do Dragão. O que, óbvio, pegou facilmente o Palenkyu. E a Rurin já ficou totalmente feliz, né, dizendo que o Prota deveria depender mais dela. E o Prota falou que, já que ela queria tanto assim, ela deveria fazer a mesma coisa com mais 15 Palenkyus. E um tempo depois de ter completado a missão, lá estava a Rurin de novo tomando uma cerveja depois do serviço. Porém, o Prota falou que nem serviço foi, né, que ela só ficou assustando os bichinhos. Nisso, a Rurin começou a explicar o ponto dela, que era o serviço dela, mas o Prota apenas falou para não beber demais, já que eles teriam clientes de noite. E outra, o prato que ele estava fazendo hoje combinava bem com a cerveja, então não era bom acabar com todas. E falando sobre os clientes, eles já haviam chegado, perguntando ao Mente se ele realmente tinha escolhido um bom lugar para comer. E o Mente até perguntou se eles não confiavam nele. Porém, esse mercenário júnior aí, chamado Milten, diz que confiava nele e tinha certeza que o prato estaria uma delícia. E justo nesse momento o Prota chegou, interrompendo a conversa deles. E o Mente até pediu desculpa, né, já que eles estavam rindo e fazendo um monte de barulho. Mas como o Prota respondeu, como era uma comemoração, não poderia ser em silêncio, né? Nisso, o Mente apresentou ao Prota o Milten. O Milten começou a elogiar o Prota, dizendo que o Sr. Mente havia falado muito daquele restaurante, por isso eles estavam ansiosos. E o Prota comentou que esperava que correspondesse à expectativa deles. E assim, o Prota colocou o prato na mesa, surpreendendo todos ali. E antes que eles pudessem falar alguma coisa, ele explicou que aquela carne ali era de Palenkyu, o que, claro, surpreendeu o Milten ali, pois que nem eu já tinha dito umas 3 vezes atrás, é muito raro. Porém, eu acho que o Prota não tinha noção disso, né? E assim que os três ali deram a primeira mordida, eles ficaram surpreendidos. Um tava elogiando, o outro não tinha nem comentários, o outro nem conseguia comentar porque a boca tava cheia. Daí já começou a brigaiada, dizendo pra não comer tudo, porque tinha que oferecer para os outros. E como tinha muito cliente, o Prota pediu ajuda para a Rurin, né? Contudo, ela começou a se gabar de novo, dizendo que ela era um dragão, então não deveria servir humanos. E outra, ela pegou o animal raro chamado Palenkyu, então ela precisava de um pouquinho de folga, né? E diante disso, o Prota teria que apelar um pouco. Então ele perguntou se ela lembrava daquilo, quando eles tinham combinado de abrir um restaurante quando a guerra acabasse, e que eles iriam passar por tudo juntos. E ele achou que essa promessa era inquebrável. Mas quem diria, né? O coração de um dragão pode mudar tão facilmente. Chega dava uma tristeza, pois não poderia mais confiar em um dragão. E já que ela não queria ajudá-lo, ela poderia sair dali e ir dormir. É assim, instantaneamente ela aceitou, né? Pelo amor de Deus. O que resultou
notou que o plano do Prota deu certo. E a noite foi só bebedeira com frango frito. E no meio disso tudo, a Hurin tava mais perdida que cebola em salada de fruta. E depois que a festança acabou, ela tava totalmente cansada. E como o Prota também não era um rei demônio ou algo maléfico assim, ele iria oferecer uma recompensa pelo trabalho duro, né? É assim, no final do expediente, eles comeram um franguinho, tomaram uma cervejinha numa boa. E o Prota notou que a Hurin até limpou as mesas, coisa que ele nem tinha pedido. E olhando assim, parece que ela finalmente estava amadurecendo. E ela respondeu que era simples, porque ali era um restaurante. Ou melhor, era o restaurante deles. E no fundo, lá no fundo, o Prota ficou bem emocionado com isso. Mas ele aproveitou a oportunidade e perguntou se poderia cancelar a aposta da caçada de Palenque-U sobre lavar a louça por uma semana. Mas deixando esse daí de lado, outro cliente estava chegando. E a Hurin aparentemente o notou, só que ela se escondeu atrás do Prota. E no momento em que o Prota perguntou o que estava acontecendo, uma voz declarou que aquilo era desagradável. Que cidades humanas são sempre tão desagradáveis de visitar. E vendo ele, o Prota comentou que já fazia um bom tempo. E esse velhote todo estranho aí, na verdade era o dragão negro ancião Medidana. Nisso o Prota já se levantou e perguntou por que ele tinha ido até ali. Mas o velhote não estava querendo falar com o Prota. E ele declarou para a Hurin que ela estava vivendo em um lugar bem pequeno para um dragão. E questionou por que ela estava se escondendo atrás do protagonista. E ela respondeu que não era nada não. E vendo que o velhote estava conversando com a Hurin, ele perguntou se ela tinha ido até ali para buscá-la. Pois, pelo que ele lembrava, ninguém consegue ir contra ele cuidar da Hurin. Ou ele se esqueceu que ele se queimou bem feio quando tentou isso antes. E o velhote falou que o Prota estava se achando muito. Mas sim, ele tinha ido até ali por causa da Hurin. No entanto, a Hurin não queria ir com eles. Afinal, eles os abandonaram uma vez. E o velhote respondeu que não foi bem assim, ele apenas se atrasou um pouco. Entretanto, antes que o velhote continuasse falando bobagens, o Prota falou para ele calar a boca. Afinal, eles tinham uma promessa entre eles. E as promessas são sagradas para os dragões. E o velhote concordou que realmente tinha uma promessa entre eles de deixar a Hurin aos cuidados do Prota. Entretanto, existia uma ordem nas promessas. E tinha uma promessa mais antiga que aquela. E a promessa era que a idade que um dragão negro é aceito como adulto na família são de 800 anos. E até lá, o dragão, sem toca própria, fica protegido e enviado à terra sagrada da família. Mas como a Hurin usava a toca da sua mãe, ela foi destruída na última guerra. E outra, como ela faria 800 anos no próximo ano, ela teria que ir para o lugar sagrado. E essas são as regras da família e ninguém pode ir contra. E caso não cumprisse isso, era guerra. E o Prota não arregou não, se eles queriam guerra, ele iria pra guerra. E ouvindo isso já enfureceu o velhote. E o Prota apenas declarou que se ele queria tanto guerra, poderia vir pra cima. E ouvindo isso, o velhote ali não gostou muito não. E ele começou a declarar que o Prota poderia até ter comido um coração de dragão. Porém, isso não dava certeza o suficiente dele ganhar uma guerra contra a raça deles. E vendo isso, a Hurin declarou que estava tudo bem, ela iria com eles, pois eles não deveriam começar uma guerra. Só que o Prota não tava falando disso, meu povo. Ele tava falando do covil do dragão. E isso pegou desprevenido tanto o velhote quanto a própria Hurin. E o Prota continuou dizendo que eles tinham um ano inteiro ainda. Então eles só precisavam terminar o covil dentro desse período. E até lá eles deveriam ter juntado os tesouros o suficiente. Então eles podem começar agora, né? E vendo isso, até o velhote ficou sem cor, até perdeu o design dele. E comentou que se o Prota fizesse isso, era possível. E já que eles tinham se resolvido, ele voltaria daqui a um ano. E bom, foi assim que o Prota começou a construir um covil de dragão. E como o próprio nome diz, é literalmente uma caverna onde o dragão mora. Claro, tem que ter um interior magnífico e tesouros deslumbrantes, que são símbolo dos covis de dragões. E por causa disso, é óbvio que criar um consome muito tempo e recurso. Porém, como o restaurante do Prota fez muito sucesso, eles não teriam tempo nem se começassem agora. E a grande maioria daqueles clientes só estavam ali por causa do boato que eles estavam vendendo Palenque-Us. E ele até tentou dizer para eles que era um menu limitado e não faria muito, mas mesmo assim não adiantou. E se continuasse dessa maneira, o Prota nem ia morrer por causa da guerra, mas por causa de excesso de trabalho. Então ele precisava achar uma maneira de diminuir os clientes. Um tempo depois, em outro local, o velhote do açougue estava bem chocado. E o motivo era que tinha vários Palenque-Us em cima das árvores. Daí ele perguntou pro Prota o que diabos era aquilo. E o Prota declarou que era bem simples. Ele forneceria os Palenque-Us para ele. E assim o açougue dele seria o único no império que vendia. E por consequência disso, ele ia atrair um monte de clientes. Só que o velhote não acreditava muito nisso, né? Já que a dificuldade não era achar os Palenque-Us, mas sim pegá-los. Porém, o Prota falou que ele deveria ficar tranquilo, já que o grupo do Sr. Mente pegou um antes. E como o Prota iria oferecer os Palenque-Us, o lucro seria dividido em 50%. Ou pros mais chegados, 50-50.
50-50. Só que o velhote não tava acreditando muito não, tava até perguntando se o Prota tava querendo enganá-lo. Entretanto, o Prota falou que metade tá mais que justo. E outra, ele não forneceria em grande quantidade, então de qualquer jeito não vai render muito para eles. Por isso que ele deveria usar o sucesso dos palenquios para ele vender outra carne. Mas depois de toda essa falação, o velhote aceitou. Entretanto, o velhote acrescentou que tinha mais um problema. Os palenquios mudam de habitat periodicamente. Mas isso também não seria um problema. E do nada, o Prota simplesmente ergueu um domo ou um tipo de barreira em volta da floresta. E vendo tudo aquilo, pegou o velhote de surpresa, porque aquilo não era coisa que se aprendesse em alguns poucos anos de magia. E o velhote perguntou quem diabos era ele. E o Prota apenas disse para ele ficar em silêncio, porque ele era um simples dono de restaurante aposentado depois da guerra. E de qualquer forma, parecia que o plano do Prota tinha dado certo e bem eficaz, porque no dia seguinte já não tinha tantos clientes, ou melhor, não veio nenhum cliente. Contudo, a Hurin pensou que nem eu, né? Será que valia a pena ficar feliz com aquilo? Só que até mesmo o Prota pensou que pelo menos teria alguns clientes. Porém, olhando para um outro ângulo, pelo menos agora eles tinham tempo de construir o covil, né? E a Hurin, toda feliz, perguntou pro Prota se, por algum acaso, quando eles terminarem o covil, o Prota iria morar com ela nele. Só que o Prota respondeu que óbvio que não, né? E ouvindo isso, a Hurin ficou bem revoltada, dizendo que então não faria sentido ter um covil, então eles deveriam declarar guerra logo contra a família do dragão negro. Porém, o Prota pediu pra ela ficar calma, pois ia ser bem perto dali. E era realmente bem perto. Era literalmente no morro onde ficava o restaurante. E como o restaurante ficava na periferia da cidade, todo aquele morro era propriedade do Prota. Só que óbvio, né? Como eles iam construir naquele morro ali, eles tinham que dar um jeito de ficar estabilizando o interior com uma barreira enquanto continuar cavando. Senão, óbvio, né? O restaurante caía. E a Hurin, toda empolgada, declarou que eles deveriam começar a cavar logo. Porém, o Prota não, ele falou que ia voltar pro restaurante. Afinal, o restaurante não poderia ficar sozinho por muito tempo, né? Isso, coitado, acabou com a Hurin. E já no restaurante, o Prota tava numa paz, porque já fazia um tempo que ele tava livre. Só que justo nesse momento, um cliente chegou. E ele parecia ser algum tipo de nobre, já que ele tava com belas roupas. E o garotinho perguntou se aquele restaurante ali era aquele restaurante famoso. E o Prota respondeu que ele era um restaurante, e se era famoso ou não, ele não sabia. E quando o menino comentou sobre o Palenque, o Prota entendeu qual parte ele tava falando de famoso. Só que o Prota falou pra ele que o Palenque era da loja do Sr. Knoll, que era os velhotes do açougue, pra quem não sabe. O problema é que o garoto ali não poderia ir até o açougue do velhote. Então ele perguntou se o Prota poderia fazer outro prato pra ele. E como o Prota é desenrolado, é óbvio que ele ia arrumar um prato novo pra ele, né? E até mesmo o Prota tinha notado que ele parecia ser algum filho de nobre, mas com problemas pela situação que ele tava. De qualquer forma, a primeira lei de um empresário é nunca discriminar os clientes. E outro, o único prato que o Prota conseguia fazer para agradar ao gosto de uma criança é hambúrguer. Na verdade, ele fazia isso às vezes por causa da Hurin. E para isso, o Prota usaria alcatra. E como teve gente pedindo para me falar a forma de preparo das comidas do Prota, eu vou falar mais resumidamente. Picar e moldar, temperar com um pouco de sal e fritar junto com pão na manteiga derretida. Daí é só colocar o hambúrguer em cima das verduras e cobrir com um molho demi-glacé com alho. E por último, só jogar um ovinho por cima que fica, ó, uma delícia. E assim, o hambúrguer que até mesmo um dragão gosta foi feito. Só que como o hambúrguer era algo de outro lugar, o guri ali não sabia o que era isso, né? E ele perguntou se era algum tipo de sanduíche. E o Prota respondeu que é parecido. É no momento em que o garoto ia dar a primeira mordida, um mordomo chegou chamando o menino, questionando o que ele estava fazendo num lugar como aqueles. E pelo jeito o garoto estava fugindo daquele pessoal, já que ele ficou totalmente chocado. E o mordomo não mediu as palavras dele não, falando que ele iria passar mal comendo comida de um lugar como aqueles. E diante disso não tinha como o Prota não entrar no meio, né? Porque o mordomo ali passou dos limites. E o mordomo continuou dizendo que não sabia como o Prota preparou aquela refeição. Porém, de uma coisa ele tinha que saber. Aquele garoto ali é o filho do barão da cidade de Greyk. E o seu nome é Jiran Greyk. Só que o Prota tava cagando e andando se ele era barão ou conde. No fim, ele era um cliente dele. Então que problema tinha nisso? Daí começou uma briga entre os dois ali. O Jiran pediu para os dois pararem de brigar. E como ele não sabia quanto custou aquele hambúrguer, ele daria uma moeda de ouro, já que ele não ia conseguir comer. E assim, o Jiran simplesmente vai embora, bem cabisbaixo. E o Prota ficou meio decepcionado, né? Já que ele fez o hambúrguer, o menino nem chegou a comer. E um tempo depois, quem chegou reclamando não foi ninguém menos que a Hurin, declarando que agora era a vez do Prota cavar o buraco, porque ela tava cavando até agora e a mão dela tava doendo pra pega. E o Prota falou para ela ficar calma, amanhã ele fazia isso. Mas o mais importante agora é que eles iriam para um lugar. Então o Prota precisava do teletransporte dela. E a Hurin novamente falou que só ia fazer com pagamento. E o Prota respondeu que ia fazer alguma coisa para ela comer quando eles voltassem. E na realidade ele tava fazendo isso porque ele foi pago. E o local que eles precisavam ir era o castelo do barão. E lá o Jiran ainda estava bem cabisbaixo. Só que neste momento, quem apareceu? O waifu
build mais rápido dos Isekais. O Prota já chegou dizendo que ele tinha esquecido a comida dele mais cedo, e como ele não tinha conseguido experimentar, ele trouxe pra ele. Aí óbvio, né, o Prota esquentou a comida, porque não vai comer comida fria. E eu acho que o Jiren ali tava com baita de uma fome, chega a tá babando. Só que justo nesse momento chamaram o Jiren, perguntando se tinha mais alguém ali com ele, já que tava fazendo barulho. Pô, cara, deixa o moleque comer o hambúrguer, velho, tá com fome, meu Deus do céu. E cagando de medo, o Jiren perguntou para o Prota o que eles deveriam fazer agora. E o Prota falou que era óbvio que ele deveria dizer que não foi nada, ué. Ele era o herdeiro do Lorde e um barão, então eles não poderiam recusar a sua ordem. Por isso ele só precisava de um pouco de confiança. Só que o Jiren nunca tinha feito isso antes, e toda vez que ele tentou, eles sempre ignoraram ele. Enquanto isso, o carinha lá na porta tava batendo mais alto ainda, e a primeira a ficar pistola foi a Hurin. Então ela gritou que não foi nada, então eles deveriam sair dali. E isso pegou o Jiren de surpresa, porque ela tava usando a voz dele. E pra acabar, o carinha que tava batendo na porta obedeceu a ordem dele, o que pegou o Jiren de surpresa. E o Prota explicou pra ele que ele tinha que estabelecer sua própria autoridade sozinho. Só que do nada o Prota foi cortado e simplesmente o Jiren se ajoelhou diante dele, dizendo para o Prota ser seu professor. Daí, para entender um pouco mais sobre o Jiren, temos que voltar a entender a história dele. Primeiramente, a mãe dele faleceu quando deu a luz a ele, e seu pai casou novamente logo depois, e por causa disso ele passou a maior parte do seu tempo com a sua madrasta. Só que ela era bem dura com ele, sempre dizendo que ele não deveria fazer, ou que nunca daria certo. Ela sempre mandava ele ter cuidado com as suas ações, já que ele é o filho do Lorde, e apesar de tudo isso, ele ainda a amava, porque ele também teve bons momentos com ela. Entretanto, tudo mudou quando seu pai ficou acamado devido a uma doença, e a partir daí ela nunca mais olhou ou falou com ele diretamente nos jantares ou comemorações. E o Jiren apenas queria se tornar uma boa pessoa, assim como seu pai. Contudo, os servos tentavam controlá-lo e restringir seus movimentos sob as ordens da sua madrasta. E assim ele não tinha com quem conversar e todos o ignoravam. E com isso ele sentiu que não seria tratado melhor mesmo que herdasse o título de senhor. Porém, os seus pensamentos mudaram depois dos eventos de hoje. Por isso ele pediu para o Prota ensinar para ele as boas maneiras de se tornar um bom senhor. Só que eu queria saber da onde que ele arrancou que o Prota sabia ensinar alguma coisa disso, né? Porque tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Prota é simplesmente um dono de restaurante. Só que podiam fazer sentido, porque se fosse ele, o empregado simplesmente entraria ali se ele tivesse mandado ele sair. Só que o Prota sabia que isso tava mais pra falta de confiança. E pela maneira que ele pediu para o Prota para ser seu professor, parecia que ele reprimia propositalmente a sua personalidade energética e ativa. Então o Prota deu um simples conselho para ele: olhar nos olhos das pessoas quando estiver conversando com elas. E como ele tinha dito que queria se tornar um bom senhor, esse cargo vem com responsabilidades. Por isso ele deveria ser capaz de assumir a responsabilidade de cada palavra que sair de sua boca. O Prota não estava querendo dizer para ele não ouvir os outros, e sim que ele deveria se certificar de analisar as palavras antes de tomar uma decisão em que ele acreditava. E se a decisão for ao favor dele, ele aceitava. E se não, ele deveria assumir a responsabilidade. E talvez esse fosse o passo a passo de se tornar um bom senhor. De qualquer forma, o Prota tinha que ir embora dali, porque o restaurante dele estava sozinho. E até mesmo fez um merchan pro Jiren, falando para ele voltar lá de novo caso ele gostasse do hambúrguer. E com as palavras do Prota na sua mente, ele deu uma bocada no podrão e percebeu que realmente estava bom. Só que novamente ele meio que entendeu errado as palavras do Prota, e entendeu que para se tornar um bom senhor significa alguém que faz um esforço para garantir que todos possam desfrutar daquele tipo de comida gostosa. E voltando para o restaurante, a Hurin comentou que o Prota parecia se importar muito com o garoto, mas o Prota respondeu que apenas fez o que lhe havia sido pago. Aquilo ali era 100.000 runas, e o hambúrguer que o Prota vendia custava apenas 200. Daí veio o motivo do Prota ter dado aquele sermão, ou tipo um coach pra ele. Afinal, ele não queria passar de caloteiro, né? E outra, agora acho que entendi porque ele chamou o Jiren de novo para sua loja. Porque imagina ter um cliente que nem ele toda vez pagar uma moeda daquela de ouro. Rapidinho o Prota ficaria rico. E mudando de cena, em uma floresta localizada nos arredores da cidade de Greik, tinha uma clínica lá estranhamente popular. E o médico dela era com certeza hábil, e até aprendeu a magia de cura, afinal ele era um médico. Porém, essa não era a razão da popularidade. Ah, e a pessoa que tá machucada aí é ninguém menos que a Ren. Ela acabou se queimando com um prato de comida. Mas voltando, a maior razão pela qual os clientes se aglomeraram naquele lugar longe do centro da cidade é porque a clínica é administrada por uma elfa e não um humano. E o nome dessa elfa aí é Helena. E depois de curar a Ren, ela parecia não tá muito boa. E a Ren, óbvio, perguntou o que estava acontecendo. E a Helena declarou que estava pensando em voltar para sua cidade natal. E tipo assim, ela amava curar e ajudar as pessoas. Contudo, apesar da oposição de todos, ela saiu da cidade. Mas a realidade
verdade era diferente do que ela havia imaginado. E ninguém se interessava pelo tratamento que ela fazia. E as pessoas queriam conhecer ela a qualquer custo. Então, em vez de ver ela como médica, viam ela com outros olhos. Por exemplo, um tempo atrás, uma mulher ficou extremamente brava com ela, dizendo que ela seduziu seu marido. E de graça ela tomou um tapa na cara. E ela não entendeu o porquê, ela apenas queria curar as pessoas porque gostava disso. Contudo, por causa dessa situação, estava ficando difícil dela permanecer ali. E a Ren, ouvindo isso, perguntou para Helena se, por algum acaso, ela não gostava dela. E a Helena respondeu que não, óbvio que não. Ela não tinha nada contra ela. Então, diante disso, a Ren perguntou se, por algum acaso, ela tivesse mais coisas que ela gostasse, ela ficaria por ali? E a Helena ficou meio sem resposta. E a Ren continuou dizendo. Ela utilizou o marido dela como exemplo. Tinha várias coisas que ela não gostava nele, tipo ronco e ele é muito ingênuo. Porém, tinha algo que ela gostava nele. O fato dele ser confiável e se importa apenas com ela e se esforça em tudo que faz. E como a própria Helena tinha dito, ela gostava de tratar as pessoas, certo? E ela concordou. E a Ren declarou que nesse caso tinha um restaurante do lado da colina, então ela deveria comer lá essa noite. E a Helena não entendeu muito bem o que o restaurante tinha a ver com a conversa. E a Ren explicou que essa seria a primeira coisa que ela deveria fazer para aumentar o número de razões para ela ficar ali. E uma dessas seria aquele restaurante. E voltando para o lado do Prota, o bicho tava trabalhando, tá? E nesse momento chegou o velhote do açougue e mais uma pessoa. E o velhote perguntou por que o Prota não tava no restaurante. E ele explicou que essa obra ali tinha prendido ele. Então o velhote apresentou a pessoa ao seu lado. Era o Nelim, o seu sobrinho. E eles tinham algo para conversar. Então, para acompanhamento da conversa, eles queriam uma carne de uva. E o Prota falou que eles poderiam ir tranquilo lá, já que a Hurin tava no restaurante. Só que o velhote acrescentou que tinha uma clínica administrada por uma elfa. E a Ren recomendou o restaurante dele para a médica de lá. Então é bem provável que a médica já estaria no restaurante. E se fosse isso, o Prota ia ter que ir lá, né? Enquanto eles iam para o restaurante, o Prota comentou que aquilo era bem comum, já que os elfos normalmente não saem da floresta natal de jeito e maneira. Então era quase certeza que a elfa era popular, né? E o velhote concordou, dizendo que todos os garotos do bairro viviam na clínica dela. E só de ouvir isso, o Prota já cansou. Só que no momento que ele entrou no restaurante, uma cena totalmente estranha estava acontecendo. A elfa estava ajoelhada e a Hurin estava extremamente puta. E a elfa estava simplesmente pedindo perdão para a Hurin. E a Hurin estava declarando que ela era bem educada. Então, ela a perdoaria se ela vivesse o resto da sua vida como sua subordinada. E vendo essa cena, o Prota não entendeu bulhufas nenhuma. E olhando para o Prota, ela ficou totalmente normal, dizendo que finalmente tinham conseguido uma subordinada a mais. Só que óbvio que o Prota repreendeu ela, né? Afinal, ela tava brigando com um dos seus clientes. E para entender o que aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo. E no momento que a Hurin tava lá de boa, descansando, a Helena chegou perguntando se aquele ali era o restaurante do Sr. El. E a Hurin respondeu que sim, mas ele não tava no momento. E rapidamente a Hurin percebeu que ela era uma elfa. E também notou que ela era bem bonita. E a elfa agradeceu e declarou que a Hurin também era, apesar de parecer bem mais nova que ela. E foi aí que a Hurin começou a dizer: mais nova? Está dizendo que eu sou jovem? Eu sou jovem para minha raça, mas eu ainda sou mais velha que você. Então, como ousa falar assim na minha frente? E foi nesse momento que a Helena começou a se ajoelhar pedindo desculpas. E foi justo aí que o Prota chegou, vendo toda aquela cena na sua frente. E depois de falar umas poucas e boas para Hurin, o Prota pediu para os dois entrarem. E já do lado de dentro, a Helena não tava entendendo bulhufas nenhuma. Ela tava até se perguntando se aquilo era um sonho, porque à frente dela aquilo era definitivamente um dragão. E tinha algo que todos conheciam desde crianças a idosos: nunca deve se irritar um dragão. Afinal, eles são desastres naturais andantes, que podem queimar vilarejos e até cidades inteiras. Então não é bobeira dizer que são a raça mais forte. Entretanto, deixando todo esse misticismo e lenda de lado, o que ela tá vendo na sua frente é um dragão sendo tratado como uma criança, por ninguém menos que um mero humano. Ou se o Prota ainda fosse humano. E falando no Prota, ele se aproxima dela, pedindo desculpas pelo que aconteceu mais cedo. E a Helena já perguntou se o Prota era humano, né? E de primeiro momento o Prota ficou meio confuso, mas respondeu que sim, ele era humano. E o Prota entendeu que fazia sentido dela ter feito essa pergunta. Afinal, ele acabou de dar um sermão num dragão. E o Prota se aproximou dela, falando que poderia ser meio estranho, já que ele está morando com um dragão. E também era meio complicado de explicar. É por isso a única coisa que ele pedia para ela era que ela mantesse aquilo em segredo das outras pessoas. E instantaneamente a Helena concordou, né? Afinal, ela não queria atrapalhar a atividade de um dragão, pois ela não queria morrer ainda, né? Só que o Prota sabia que a Hurin não ia matar ela. E só pra confirmar, o Prota perguntou se ela era a médica que a senhorita Ren recomendou. E ela confirmou que sim. E ouvindo isso, o Prota percebeu que tava lascado, porque ele acabou dando a pior primeira impressão pra ela. E a Helena continuou dizendo que tinha ouvido falar que aquele local servia comidas deliciosas, mesmo que fossem vegetais. Por isso ela foi ali. E o Prota declarou que sim, e questionou se ela tinha
tinha algo que não gostaria de comer. E a Helena respondeu que não era muito por questão de ética, mas o seu corpo simplesmente não digere carne. Então qualquer coisa, desde que não seja carne, tudo bem. E o Prota começou a matutar em sua mente o que ele deveria fazer, mas rapidinho ele já encontrou. E falou que iria preparar o prato rapidamente para ela. É tipo assim, existem muitos pratos sem carnes, porém um dos mais simples deles é o macarrão ao molho de tomate. E aí vai o tutorial do Prota. Acrescente uma cebola picado, alho e cogumelos em uma frigideira com azeite aquecido e refogue. Assim os diferentes sabores se harmonizam para criar um aroma saboroso. Em seguida, coe os tomates picados e acrescente na frigideira. Tempere com sal, açúcar e outras especiarias e diminua o fogo, certificando-se de que o molho não queime. E enquanto o molho perde a umidade, cozinhe o macarrão fervendo por 8 minutos. Deixe um pouco da água do cozimento. E por fim, misture o macarrão com o molho e ajuste a viscosidade do molho com a água do cozimento e tcharam! Pronto. E quem quiser tentar fazer, porque parece que essa receita aparentemente é bem simples, é só vocês irem no capítulo 8 desse manhwa, que tá com o nome na descrição, e tenta aí. Se for gostoso, vocês mandam aí no comentário aí, foi muito bom, sei lá, tenta, comenta aí. É assim, o Prota serviu a Helena, e o Prota aconselhou ela a comer usando o garfo, e ele relembrou que não tinha usado carne de forma alguma, então não precisava se preocupar. E no momento em que ela deu a primeira mordida, temos um time skip, porque a gente não sabe a reação dela. E o Prota tava servindo uma baita de uma carne pro velhote do açougue e seu sobrinho. Só que o Prota notou que o sobrinho do velhote ele não tava com uma cara muito boa, e até se perguntou se a comida não tava do agrado dele. E falando de comida boa, como é que tava a Helena? Simples, ela tava assim panturrando no macarrão. Nem parecia aquela elfa de antes. Aí, chega os gráficos dela foi diminuído. E justo nesse momento de glória dela, o Prota chegou. E questionou se o macarrão estava do agrado do seu paladar. E a Helena confirmou que sim. E vendo que ela ficou com bastante vergonha, o Prota perguntou pra ela se ela não costumava a ir a outros restaurantes com frequência. E ela respondeu que não, já que chamava muita atenção. Então ela só costumava comer legumes que comprava em feiras menores. E não era que ela tava evitando o restaurante, é que a grande maioria deles não tem cardápios com opções vegetarianas. E mesmo que tivesse, não seria muito diferente de comer legumes crus. E olhando por esse lado, até que fazia sentido, né? Já que as pessoas daquele mundo ali não usam muito especiarias. De qualquer forma, a Helena mudou sua ideia depois que foi até o restaurante do Prota. Então ela tinha até que agradecer a Ren por ter recomendado aquele restaurante. E ouvindo isso, o Prota notou que a primeira impressão foi um pouco mais apagada. Só que neste momento, o velhote do açougue começou a gritar, questionando seu sobrinho o que ele havia dito. E ele estava dizendo que descobriu que sua mãe, na verdade, não é sua mãe de verdade. E falando nela, somos transportados para um outro local, um tipo de mina. E ela estava procurando por ele. E chegando perto de um dos trabalhadores, ela perguntou onde ele estava. O trabalhador respondeu que não sabia e que a equipe da noite já entrou na mina. E ela estava meio preocupada de ele não ter comido antes de ir trabalhar. E perguntou para o trabalhador se poderia levar aquilo para ele depois voltar. E o homem deixou, né? E voltando para o restaurante, o velhote estava perguntando de onde diabos ele tinha ouvido aquilo. Só que o sobrinho dele respondeu que isso não importava agora, pois ele foi enganado durante 20 anos. E enquanto toda essa briga acontecia, o Prota só tava lá de tocaia junto com a Helena. Só que o velhote já começou a dar um sermão nele, dizendo que a Mai, que era a mãe dele, trabalhava dia e noite porque queria alimentá-lo bem, mesmo depois do pai dele ter morrido cedo trabalhando como mercenário. E isso é um feito e tanto, mesmo ele não sendo filho dela de sangue. E diante disso, ele era suficientemente inteligente para entender tudo sozinho, né? E ele sabia que estava errado. Contudo, ele ficou tão irritado hoje que no momento em que ela ia entregar o almoço para ele, ele falou que não precisava daquilo. E não chamou ela de mãe, chamou ela de mulher. E rapaz, se eu tivesse no lugar do velhote, eu fazia a mesma coisa que ele. Porque aquilo ali não deveria ser falado para a mulher que te criou, né? Afinal, mãe é quem cria. E vendo isso, o Prota já tava querendo intervir na briga antes que piorasse. Só que nesse instante, a Ren chegou com más notícias. E ela declarou que tinha acontecido um acidente muito sério na mina. Ela havia desabado e a mãe do sobrinho do velhote ali estava presa nela. E o velhote, preocupado, perguntou como assim a mina desabou. E a Ren declarou que não sabia muito bem. Porém, aparentemente, a Mai entrou dentro da mina atrás do Nelin. E ouvindo isso, o Nelin ali começou a ficar preocupado. E desesperadamente ele começou a correr. E vendo toda essa situação, a Helena perguntou se poderia ir com eles, pois se a mina desabou, certamente teria feridos. Ah, e o Prota também iria com eles. Só que a Ren ainda tava meio com receio de levar a Helena, por causa de toda aquela situação que ela havia explicado. Mas já que ela tava tão convicta disso, ela iria levá-los. E mudando de cena, já pro lado da mina, várias pessoas estavam bem machucadas, e o Nelin tava brigando com geral ali, tentando entrar na mina atrás da sua mãe. Só que o Prota já chegou lá botando respeito, dizendo para o Nelin que ele deveria se acalmar, e que eles dariam um jeito de salvar a mãe dele. Só que mesmo assim, o pessoal não queria deixar o Prota entrar. Afinal, a mina
estava bem instável, então eles não sabiam quando ela poderia desabar de novo. Só que o Prota não ligava pra isso. E comentou que a sua amiga ao lado aprendeu a magia de cura. E como provavelmente tinha muitas pessoas machucadas lá dentro, ela iria ajudar bastante, já que tem muitas pessoas lá dentro que não conseguem se mover. E com muita relutância o carinha deixou eles entrar. E a Helena tava agradecendo ao Prota, mas ainda assim era perigoso demais. E eles estavam atualmente no primeiro andar da mina, e ela realmente estava instável. Por sorte, o Prota é um mago e conseguia proteger eles. E óbvio, a Helena ficou surpresa que o Prota era um mago. E ele explicou que sim, ele teve muito sucesso quando era mais novo, porém só se aposentou. E falando sobre o passado, ele queria saber um pouco mais sobre ela, questionando do porquê que ela estava morando na vila deles. E ele estava perguntando isso porque já teve um companheiro elfo. Então ele sabia que ela não dirigia aquela clínica apenas por ser uma elfa. E provavelmente ela já passou por momentos em que os humanos se comportaram de forma rude com ela. Só que ainda assim ela decidiu entrar em uma mina, quase desabando, para salvar as pessoas. Então ele queria saber se existia algum motivo especial para isso. E no momento em que a Helena ia responder, o Prota comentou que eles tinham uma escolha a fazer, porque infelizmente o caminho deles se dividia. Mas como eles não tinham tempo para procurar entre os dois, estava na hora de usar o hack da magia. Ou melhor, aquilo ali era os espíritos. E ele estava usando eles para ver se encontrava os sobreviventes. E realmente ajudou, né? E quando eles encontraram aquele homem, rapidamente Helena foi curá-lo. E como eles estavam com pressa, a Helena ia fazer um primeiro socorros para ele conseguir sair da mina antes que ela desabasse. E assim eles continuaram curando um a um aonde encontravam. Enquanto a Helena curava um, o Prota usava sua magia para tirar ele para fora. E um tempo depois, olhando para o estado da Helena, o Prota perguntou se ela conseguia continuar. E na realidade faltava uma pessoa, que era ninguém menos que a mãe do Nelin. E eles conseguiram encontrar ela, só que ela estava num estado grave. A Helena tentaria ajudar o máximo possível com uma recuperação forte nela. Contudo, não era certeza que teria resultados. E mesmo toda acabada, ela conseguiu fazer a magia. E já do lado de fora, no abrigo temporário da evacuação, mais e mais pessoas machucadas chegavam. E a Ren estava totalmente preocupada, porque ela se sentia impotente e não conseguia fazer nada. Enquanto isso, o velhote estava tentando consolá-la, declarando que a Mai ia ficar bem, pois a magia da Helena funcionou nela. Só que a pessoa que mais estava chocada com tudo isso era ninguém menos que o Nelin. E o Prota estava tentando consolá-la, dizendo que ele não deveria se preocupar, dizendo que Helena usou seu melhor feitiço, então ela não estaria no estado crítico. E quase toda acabada, Helena confirmou que sim, dizendo que ela sofreu uma pancada na cabeça, mas o tratamento deu certo. E o ferimento perto do olho não é tão grave, e ela poderia viver normalmente depois que os curativos forem removidos. E o Nelin, olhando naquela cesta ao seu lado, ele viu que lá estava o seu almoço. E vendo isso, ele lembrou daquela cena, onde ele chamou a sua mãe de mulher. E justo nesse momento, a Mei acorda e chama pelo Melin. E ouvindo a voz dele, ele ficou extremamente feliz. E mesmo diante daquela situação, a Mei ainda estava perguntando se seu filho estava tudo bem e se ele não tinha machucado. E ele confirmou que sim, dizendo que tinha ficado com muito medo. Medo de que aquelas palavras que ele havia dito de manhã fossem as últimas dele. E a Mai estava bem feliz, porque ele voltou a chamar ela de mãe de novo. Então a gente aprende aqui, né, muchachos? Não fala coisa mal pra sua mãe, que você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Tenta tratar ela daquele melhor jeito que você conseguir. Sua mãe, a pessoa que te criou, tanto faz, entendeu? Você não sabe quando que Deus pode chegar e levar a pessoa. É só um adendo só. E vendo aquela situação, a Helena comentou que iria responder aquilo que o Prota havia perguntado. Na realidade, ela queria fechar a clínica e voltar para sua terra natal, porque ela tinha ficado decepcionada com os humanos depois de passar por muitas coisas ruins ali. E foi aí que a senhorita Ren disse aquilo para ela: tente aumentar o número de coisas que você gosta aqui. E vendo tudo aquilo ali, ela talvez tenha se apressado demais para encontrar essas coisas. E ela também lembrou que a vida dos humanos é bem mais curta do que a de um elfo. Contudo, eles expressam suas emoções livremente. E por essa razão, as pessoas se decepcionam e ficam arrasadas com facilidade. E no fim, até mesmo ela era desse jeito. Contudo, ironicamente, esse também foi um dos motivos dela ter construído sua clínica ali. Então, ela percebeu que tem muitas coisas que prezava ali para apenas ir embora, já que ela gostava muito das emoções honestas dos humanos. E agora ela também sabe o quão gostosas são a comida deles. E no fim, ela percebeu muita coisa. Só que ela tava bem cansada, né? Porque ela usou um monte de magia e ela começou a ficar tonta e caiu. Só que o Prota pegou ela, muchachos, daquele jeito. Enquanto ela tava envergonhada, o Prota não tava entendendo bolhufas nenhuma. E aproveitando que ele tava meio que encostando nela, ele utilizou a magia de transferência de mana dos elfos, o que surpreendeu ela novamente. E o Prota comentou que ele aprendeu aquilo com seu amigo elfo que mencionou antes. E o nome dele era Beden. E como você sabe, né, se o Prota é forte pra uma pega, esse Beden vai ser forte pra pega, né? E ele era simplesmente o herói dos elfos. Daí o Prota teve que dar seus pulos pra tentar fugir dessa pergunta, né? Só que deixando esse de lado, vamos voltar lá pro morro embaixo do restaurante. E lá a Hurin tava amaldiçoando o Prota, porque ele deixou ela sozinha
ali cavando o buraco. E outra, ele tinha colocado a condição de ela não poder usar magia. E ela tava meio pistola porque o Prota repreendeu ela por ter tentado conseguir uma subordinada. Só que justo nesse momento uma água espirrou na sua cara. Ou melhor, ela começou a brotar do chão. E um tempo depois o Prota chegou já cansado. E a Rurin já chegou mandando o papo de que tinha saído água do chão. E ela confirmou que sim. E o Prota tava achando que ela tava querendo irritá-lo, né? Já que ele tava pistola, que tava cansado de tanta coisa que tá acontecendo. E depois de um tempo o Prota tentou cavar, mas ele não achou nada de saindo água. Contudo, se tava meio molhado ali, deve ter algum tipo de fonte subterrânea por perto. E como parecia ser bem fundo, ele não ia ser capaz de ver agora, né? E como o Prota tinha dito antes de começar a cavar, eles precisavam cobrir o teto com um tipo de barreira, pra a caverna não acabar desabando. E assim teria outro desastre, né? E a Rurin, vendo o Prota invocando toda aquela magia, comentou que ele deveria controlar bem seu poder, senão aquela colina inteira ia para os ares. É assim, o Prota utilizou a magia de 8ª classe, e por algum motivo ele jogou chamas, que eu não entendi. E depois disso ele levantou a barreira. Eu não entendi muito bem o que o Prota fez aqui, mas segue o roteiro. E justo nesse momento, aquele buraco que a Rurin tinha feito começou a sair água. E na verdade essa nem era a intenção do Prota, meio que acabou acontecendo sem querer. E ele notou que aquilo ali era uma água termal. E a Rurin, apressada aqui só, tava louca pra pular na água. E o Prota avisou que era muito quente aquela água, só que avisou tarde demais, né? E a água acabou pegando na Rurin. E depois de estar toda molhada, o Prota começou a dar o sermão nela, que ela não poderia se jogar nas coisas assim. E ele também pediu desculpa por não ter avisado que a água era quente. Nisso, o Prota começou a utilizar o escudo para tampar aquela fonte de água. E ele estava fazendo aquilo para criar um lugar seguro para juntar a água limpa. Passo a passo seria mais ou menos assim. Ele ia apertar o chão com o escudo e a terra iria se ajeitando sozinho para juntar a água limpa. E depois ele tiraria o escudo. E no fim, ele fez uma banheira natural. E do nada, ele simplesmente jogou a Rurin lá dentro. E óbvio que ela começou a gritar que estava muito quente, né? Só que não. O Prota declarou que tinha colocado um pouco de água fria antes de jogar lá dentro. É assim, os dois começaram a tomar um belo banho. Nisso, a Rurin comentou que estava preocupada com o Prota, questionando aonde ele tinha ido mais cedo. Daí ele explicou todo aquele rolê da mina que aconteceu e tal. Só que a Rurin cagou pra isso. Ela tava mais preocupada que ela foi com a elfa. E o Prota falou que era necessário, né? Já que ele não era muito bom com magia de cura. Mas é óbvio que o ciúme atacou na Rurin, declarando que esse era então o motivo que ele tava tão feliz. Porque ela ficou cavando aquele buraco enquanto ele tava andando por aí com uma elfa bonita. E como ele mesmo já sabia, a raça dela não gostava muito dos elfos. E outra, principalmente ela, detestava todo mundo, menos o Prota. Então isso foi meio que um golpe baixo pra ela. Ouvindo isso, o Prota começou a preparar um negócio muito estranho, chamado Cocoa, e ofereceu pra Rurin. E óbvio que a Rurin não sabia que negócio que era aquele, né? E eu acho que esse Cocoa aí deve ser, sei lá, cacau, né? Sei lá, deve ser alguma coisa assim. E provavelmente era, porque no momento que a Rurin tomou, ela gostou. E falou que ele era bem doce. Daí o Prota explicou, né, que esse daí era um fruto chamado cacau. Ah, e ele também explicou todo o processo, que tinha cultivo, fermentação, secagem, torra, pressagem e muito mais pra fazer. Mas é óbvio que não era o Prota que tinha feito isso, né? Ele usou aquele bagulho de invocação lá. Então o Prota começou a dizer que mesmo tendo um poder muito forte, ele não foi capaz de salvar um único ferido nos túneis sem a ajuda da senhorita elfa. Ele nem consegue ingredientes simples pro restaurante sem a ajuda do velhote. E mesmo que ele utilizasse a sua magia para abrir aquele grande espaço, um dia ele teria que pedir para os anões construírem um covil ali. E o ponto que o Prota queria dizer é que poderiam sim existir raças diferentes, habilidades e personalidades. Porém, essa não deveria ser a razão para afastar todo mundo. Afinal, até mesmo um dragão não aguenta o mundo sozinho. E ouvindo isso, a Rurin entendeu. Só que ainda assim, ela iria tratar o Prota de maneira diferente dos outros. Afinal, ele era especial para ela. E tirando essa melação quase de casal de lado, vamos para um negócio um pouco mais sério. Ou mais especificamente, um campo de batalha, onde o Sr. Mente estava com seu grupo. E a batalha estava bem feia. E eles estavam perto de um tipo de morro. E vendo que o seu fã estava meio longe do grupo, o Mente falou para ele recuar porque ele estava muito longe do pessoal. E justo nesse momento, alguém tentou atacar por trás o Mente. Porém, o velhote era bom na briga, tá? E rapidamente conseguiu desarmar o figurante ali. E até mesmo deu uma apunhalada nele. Contudo, ele declarou que não iria sozinho. E assim, ele pulou do morro agarrando o Mente. E óbvio, a partir daí a gente não sabe de nada, porque vai ter outro time skip. De qualquer forma, voltamos para o lado do Prota. E ele estava fechando o restaurante por hoje. E a Rurin perguntou o motivo do porquê disso. O Prota comentou que eles estavam tomando cocô outro dia, mas infelizmente não tinha leite. Então ele estava pensando em construir um curral para ter suprimento constante. O BO é que eles não tinham nenhum animal, né? O Prota falou para a Rurin ficar calma, pois eles iriam encontrar. E o animal que eles precisavam se chamava Berinerik, que eu acho que é tipo um javali, um búfalo, bem parecido pelo menos. E é isso, muchachos, vamos parar por aqui hoje, entendeu? É que se eu for longe demais, o editor não vai aguentar. De qualquer forma, dá like
like se você quiser, se inscreva se você quiser. Eu mesmo fico tão emocionado com o meu próprio canal que eu clico 2 vezes no botão de se inscrever. Mas tá bom, eu tô enrolando demais, ó. Vai pra esse próximo vídeo aqui, ó, que tá uma delícia.